Fala galera, beleza? Passando aqui rapidinho só pra avisar que esse vídeo é um repost. Há uns dias atrás eu postei um vídeo de 4 horas, contando a história completa do manhwa de Solo Leveling. A ideia original era postar cada volume num vídeo, mas acabei me empolgando demais com a segunda temporada do anime e compilei tudo da primeira temporada num vídeo só. Mas como tem uma galera que prefere vídeos não tão longos assim, vou repostar aquele separado por volumes, e depois dar continuidade na história, postando volume por volume. Enfim, espero que gostem. Solo Leveling, considerado o melhor anime dessa temporada, e um dos melhores de todos os tempos, vem se tornando um fenômeno mundial, fazendo muito sucesso e quebrando recordes nas plataformas, chegando ao top 3 de animes mais vistos e derrubando os servidores da Crunchyroll quando sai capítulo novo. O anime conta a história de Sung Jin-woo, um jovem garoto em um mundo que foi dominado pela magia, criando portais que levam às dungeons e despertando pessoas, que se tornam caçadores. Pessoas com poderes mágicos que adentram essas dungeons em busca de tesouros, matando monstros para proteger o mundo que vivem. Sung Jin-woo inicialmente era considerado o caçador mais fraco do mundo, mas um evento traumático que quase o leva à morte muda toda a sua vida, com uma reviravolta que o leva de mais fraco ao mais forte. É de consenso quase geral que o anime foi inspirado no manhwa, que, pra quem não conhece, é basicamente um mangá coreano, com uma leitura um pouco diferente, mas voltado para a visualização digital. Porém, embora o manhwa tenha sido inspirado pela obra original, a light novel, ele é um pouco diferente dela, e o anime é totalmente adaptado da novel, usando o manhwa apenas como referência visual. Então acaba que o anime em si é um pouco diferente também do manhwa. Por isso, no vídeo de hoje, iremos contar a história completa do manhwa de Solo Leveling, narrando página por página. A história começa nos apresentando um garoto chamado Sung Jin-woo, um caçador de rank E, o rank mais baixo e o mais fraco dos caçadores. Sung estava sangrando, com seu corpo completamente destruído, mas manteve sua determinação, segurando uma espada para lutar contra estátuas gigantes que se aproximavam dele. Ele ainda tinha esperança que a guilda dos caçadores chegaria o resgatando, mas isso nunca aconteceu. Sung morreu para uma das estátuas, algo que ele pensou que nunca aconteceria. E a cena corta para Seul, na Coreia do Sul, nos apresentando o Sung Jin-woo, um rank E, um garoto aparentemente normal, juvenil, que, se considerar sua pequena força e regeneração anormal, é uma vergonha até mesmo chamá-lo de caçador. Sung está sempre se machucando e teve muitas experiências de vida e morte. Ser caçador é um trabalho onde sua vida está sempre em risco, e ele não faz isso por gostar. Assim que sai do metrô, Sung chega na área de construção em Seul, onde um portal estava aberto. Sung mal pode pagar as contas médicas de sua mãe doente com o que a guilda dos caçadores lhe paga. E para uma pessoa normal, sem nenhum talento, ele não teve outra escolha a não ser se tornar um caçador. E nos é mostrado um homem tomando café em um trailer, até que alguém o chama, comentando que já faz tempo que não se vêem. Ele diz que sua esposa está grávida de seu segundo filho, e está entrando nessa raid para levantar dinheiro. Mas está preocupado, por já fazer muito tempo que ele não participa, e pode acabar ficando para trás, já que suas habilidades, que já não eram tão boas, pioraram depois que deu uma pausa. Nesse momento, Sung chega ali, e Kim o agradece por ter ido. Sung cumprimenta todos até chegar no Kim, que lhe pergunta se ele já comeu. Sung responde que sim, agradecendo a preocupação. Mas assim que vira as costas, Bak pergunta se ele é um caçador forte, por estarem todos felizes em vê-lo. E Kim responde que ele é conhecido como o caçador mais fraco do mundo, que é fraco o suficiente para se machucar em uma dungeon de rank E. Bak até questiona se ele realmente é tão fraco, o que Kim confirma, dizendo que isso significa que a dungeon que vão será fraca também, por ele estar ali. Sung acaba ouvindo a conversa deles, e ignora, mesmo que desapontado. Pouco depois, ele chega até o trailer pedindo uma xícara de café, mas já havia acabado, e ele sai desanimado e sonolento.
Até que uma garota chamada Ju-hee grita com ele por estar machucado de novo. Ele tenta perguntar se ela também vai para essa raid, mas ela apenas confirma brevemente, lhe questionando o motivo de seu rosto estar machucado. E ele diz brincando que não sabe, que apenas aconteceu enquanto caçava, a deixando ainda mais preocupada. E ela pergunta se ele foi ao hospital, o que ele confirma, já completando que estavam em uma dungeon rank E, e somente ele se machucou, pois todos os outros caçadores eram de rank maior, então nem levaram um curandeiro. Ela questiona como os outros se machucaram, mas ele apenas diz que está tudo bem, que é porque ele é fraco e já está acostumado com isso. E ela sabe, e logo muda de assunto, os mandando ir para o portal. Lá na entrada, o Sr. Song pede para ser o líder dessa raid, mesmo não sendo a pessoa mais qualificada. E todos aceitam, por ele ser o rank mais alto ali. E assim eles partem para entrar na dungeon. Song diz para Sung tentar não se machucar atrás deles, que apenas confirma e entra no portal, determinado a dar tudo de si nesse dia. Rapidamente, todos entram no portal, e aquele rapaz do trailer fica incomodado por não ter conseguido dar uma única gota de café para Sung, e comenta com seu colega que Sung é o caçador mais fraco do rank E, e essa é uma dungeon de rank D, e que nunca o viu sem ferimentos. Mas por ser uma dungeon de rank D, que é uma das mais fracas, não acham que haverá problemas. Após um tempo, já lá dentro, Ju-hee estava o curando, que já havia se machucado, e lhe pergunta por que ele é tão determinado em trabalhar como caçador, já que lutar dessa forma só vai trazer mais riscos à sua vida. Ele pede desculpas, e é repreendido por ela, que não quer desculpas, e está apenas preocupada. E o encara, deixando claro o que sente. Enquanto isso, Song, Kim e os demais caçadores limpavam todos os monstros da dungeon, e Ju-hee comenta aliviada que essa raid está chegando ao fim. E Sung a encara também, demonstrando seus sentimentos, mas sem coragem de dizer algo, apenas se vira para o lado, percebendo que a raid acabou, tendo sido fácil para os demais. Ju-hee lhe pergunta se ele tem algum motivo para não desistir de ser um caçador, e ele responde rindo que só faz isso por diversão, pois falar a verdade o deixaria ainda mais envergonhado. E ela briga com ele por essa diversão quase o matar, e ele apenas ri, como se não fosse nada, a deixando ainda mais brava. Ao término da dungeon, Song nos mostra o núcleo mágico, que se consegue ao matar um monstro, que mesmo um núcleo de rank C vale bastante. Mas como Sung era um caçador de rank E, monstros de rank C eram impossíveis para ele, tendo conseguido apenas um núcleo de rank E após tantos problemas e ferimentos, sendo muito pouco por ter colocado sua vida em risco para obtê-lo. E conseguir dinheiro assim é problemático. Mas seus pensamentos são interrompidos, quando um dos caçadores os chama, dizendo que tem mais uma entrada ali. Todos se reúnem à entrada de outra caverna lá dentro, e Song fica animado, vendo que o covil duplo realmente existe, e utiliza uma magia de fogo para iluminar todo o corredor. Então todo o grupo se prepara para atravessar o túnel seguindo as chamas, onde do outro lado encontrava-se um grande salão com uma entrada. E Song os pede para esperarem, pois o portal não se fechará se o boss ainda estiver vivo. E como o portal ainda está aberto, quer dizer que o boss está lá dentro. Normalmente precisariam contactar a guilda dos caçadores e esperar por ordens, mas seus ganhos diminuiriam se outros caçadores tomassem a iniciativa. Então a melhor solução seria que todos entrassem para eliminar o chefe. E propõe fazer uma votação, já que pode ser perigoso. E manda não reclamarem do resultado depois. Kim e Bak aceitam na hora, enquanto que a escolha dos demais caçadores se divide. Ju-hee diz que não quer ir, deixando a votação 8 a 8, restando apenas a decisão de Sung para o desempate. Ele pensa sobre não ter dinheiro suficiente, e precisará mandar sua irmã mais nova para a faculdade em breve. E sua mãe está doente, em coma. Então, pela sua família, Sung Jin-woo decide que ele vai, afirmando que é só mais uma vez. E então eles adentram um túnel, indo muito fundo caverna adentro, por cerca de 40 minutos andando. Sung pede desculpas para Ju-hee por tê-la arrastado para lá por causa de seu voto. E ela diz que está bem, para não se preocupar com ela. Mas assim que pergunta se ela tem certeza, Ju-hee revela estar furiosa e briga com ele, dizendo que ele já estaria morto ou decepado se não fosse por ela, questionando o que lhe deu na cabeça para ter dito sim.
Mas ele apenas pede desculpas, concordando que só está vivo por ela ser uma curandeira rank B. E Ju-hee grita com ele, perguntando se está arrependido. Jin-woo diz que sim, e ela se acalma, dizendo que se ele está arrependido, deveria levá-la para comer algo. Ele fica envergonhado, fazendo-a pensar que ele não quer sair com ela, mas ele nem tem tempo de explicar. São interrompidos por Song, dizendo que ali era o salão do boss. Um grande portão na parede ao final do túnel. Kim e Bak percebem logo que esse lugar é perigoso, e Song os provoca, perguntando se vão voltar atrás de mãos vazias após chegarem até ali, e manda aqueles que não querem votarem, pois irá entrar sozinho se precisar. E então abre as portas. Os caçadores comentam sobre as habilidades de Song serem incríveis, se destacando até mesmo dos outros caçadores de rank C, e deveria estar em uma guilda grande se fosse mais novo. Então decide confiar nele até o fim, já que chegaram até ali. Então Song abre o portão, e eles adentram a sala. Imediatamente, chamas azuis se formam do nada em tochas na parede, iluminando todo o local, que era formado por uma redoma de estátuas gigantes em volta de uma ainda maior, sentada em um trono, como súditos cultuando seu rei. Jin-woo nota que ninguém vai ali há um bom tempo, achando as estátuas estranhas, por estarem cada uma segurando algo diferente, tendo até mesmo algumas com instrumentos, e fica assustado ao ver a quantidade delas. Em pouco tempo, Jin-woo sente aquela estranha sensação de que tem alguém os observando, mas amedrontado tenta não pensar em coisas negativas e muda de assunto, citando a estátua gigante sentada no trono, se perguntando se aquele não é o boss. Mas logo afirma para si mesmo que não, que é só uma estátua, embora esteja incomodado com seu tamanho único. Os caçadores comentam que não há nenhum monstro ali, e logo Song percebe um selo mágico no chão, e alguém comenta que há algo escrito ali que ele deveria ver. Todos se aproximam de uma estátua com asas de anjo, segurando uma pedra com uma mensagem gravada. E ele logo percebe se tratar do idioma rúnico, sendo essa mensagem os mandamentos do templo de Cartenon. O primeiro mandamento ordena venerar o Senhor, o segundo, louvar o Senhor, enquanto que o terceiro manda provar sua fé. Ju-hee puxa Jin-woo pelo braço, comentando apavorada que aquela estátua gigante acabara de mover seu olho os encarando. Mas ao olhar para ela, estava tudo normal, e ele diz que ela se enganou. Porém, logo ele sente uma sensação estranha novamente, percebendo que ficou tudo quieto, e o ar parece mais frio. Song termina de ler os mandamentos na pedra com a mensagem de que aqueles que não seguirem esses mandamentos nunca retornarão vivos. E imediatamente todos se assustam quando a porta do salão se fecha sozinha subitamente. Os caçadores logo se desesperam sem saber o que fazer, vendo que foi um erro ter ido até ali. E um deles, em fúria, decide sair dali, deixando tudo para trás, e dá as costas, indo em direção à porta. E Song, em pânico, grita para ele não tocar as maçanetas. Mas já era tarde, deu tempo apenas de ver uma faísca, e o sangue se espalhando na porta. Uma das estátuas se moveu, arrancando a cabeça desse caçador com um tridente, e para de se mover novamente, voltando à posição original. Todos entram em desespero, vendo que aquela coisa se mexe, e terão que lutar com aquilo. Principalmente Ju-hee, que entra em choque e se abriga nos ombros de Jin-woo. Mas logo ela se recompõe com um susto ao perceber os olhos da estátua. Sung olha para trás apavorado e vê os olhos daquela estátua gigante acesos o encarando, o fazendo entrar em choque também. Rapidamente vai caindo a ficha de todos que essas estátuas são monstros dessa dungeon e terão que lutar com eles. Sung leva um tempo para processar tudo isso, vendo que o caçador que foi morto era um rank D, bem mais forte que ele, o único rank E no grupo. E mesmo sendo fraco, não deveria ter morrido num único golpe, já que essa dungeon é no máximo rank D. E nunca ouviu falar de monstros tão fortes em uma dungeon desse nível. Song comenta que se todas as estátuas ali se movem, então até mesmo aquela gigante no trono deve ser um monstro. Sung olha para a estátua, percebendo ela o encarando. E nos é mostrado um pouco do passado recente de Sung Jin-woo, que essa não é a primeira vez que ele se encontra em uma situação de vida ou morte. Durante sua primeira raid, ele se perdeu do grupo. Ele também foi atacado por um monstro de rank E e ficou no hospital por semanas. Até mesmo já quase morreu de fome quando ficou preso em uma dungeon.
Jin-Woo correu risco de vida em todas as dungeons que participou, mesmo sendo de nível baixo, pois os caçadores trocam os núcleos mágicos por armas melhores para derrotar monstros mais fortes e conseguir mais tesouros. Mas Sung não pode fazer isso, por causa das contas hospitalares de sua mãe. Então sempre vende tudo o que consegue, ficando sempre sem equipamentos, pois até mesmo comprar uma espada barata não serviria de nada, já que a destruiria rapidamente. E ter um curandeiro apenas o curaria se suas feridas não fossem extremamente sérias. As pessoas sempre o julgavam por sair ferido até mesmo de uma dungeon rank E, obrigando os curandeiros a trabalhar dobrado. E recentemente começaram a chamá-lo de o caçador mais fraco do mundo, significando que ele é inútil até mesmo como caçador. Então, sucessivamente, Sung ignorou as pessoas zombando dele em todas as dungeons, e trabalhou de forma ineficiente em um trabalho que poderia levá-lo à morte. E por isso ele sabia muito bem o que aconteceria ali. Ao ver os olhos brilhantes da estátua emitindo uma aura de chamas, Sung, ao invés de se desesperar, pôde agir, pegando a Ju-Hi pelo ombro, gritando para todos irem para o chão. Todos ali se assustam e finalmente percebem o que estava acontecendo. Mas antes que pudessem reagir, a estátua dispara um raio laser dos olhos na direção deles. Sung se joga no chão com a Ju-Hi a salvando, e a estátua arrasta o laser na direção de todos, destruindo tudo no caminho. E finaliza seu ataque os encarando, como se fosse apenas uma demonstração. Kim e Bak se levantam assustados, e percebem que não foram só alguns mortos, e só escaparam porque Sung gritou. Ou do contrário, estariam todos mortos. Sung tenta se levantar com dificuldades, e se desespera ao ver que a Ju-Hi não reagia. Ele tenta fazê-la acordar, mas Sung grita que todos fiquem parados onde estão, sem se levantar, ou a estátua os atacará de novo. Todos aceitam sua ordem, e Song vai até o Sung, lhe dizer que a Ju-Hi não lida muito bem com o medo e congela, sendo esse o motivo dela só participar de raids de rank baixo, mesmo sendo uma rank B. E encara a estátua, dizendo que nada ali parece básico. E nota que apenas aqueles que se moveram que morreram. E todos que ouviram o aviso do Sung sobreviveram, o deixando bem surpreso, o que faz Song se questionar se ele não gritou porque sabia o que aconteceria. E Sung responde que não, que foi apenas porque parecia perigoso. E imediatamente Sung percebe que o braço do Sr. Song foi arrancado, mas ele diz que vai ficar bem, pedindo apenas para ajudar-lhe a estancar o sangramento. E enquanto Sung o ajudava, Song pergunta qual rank ele acha que estão enfrentando. E Sung apenas responde que não sabe, por nunca ter entrado em uma raid maior que rank D. Song responde que só esteve numa raid rank B 2 vezes, mas pode dizer com certeza que esse lugar está acima de uma dungeon rank B, que talvez seja rank A, considerando até mesmo o rank S. E comenta que há pouco tempo, nos mandamentos do templo de Cartenon, estava escrito para primeiro venerar o Senhor, segundo louvar o Senhor, e terceiro provar sua fé. E aqueles que não seguirem esses mandamentos nunca retornarão vivos. O que faz Sung pensar na hipótese de que aquela estátua gigante sentada no trono é o tal Senhor. Song comenta que matar a todos levaria muito tempo, e por isso a estátua não o fez. Nos é mostrado o portal, explicando que é o túnel que conecta nosso mundo com o outro mundo. E há 10 anos atrás, após o portal ter aparecido, o mundo passou por muitos acontecimentos bizarros. Como os caçadores, por exemplo. Seu nível de força permanece o mesmo após se tornarem caçadores. Sung também passou por isso, se tornando um caçador, mas sua força foi o suficiente apenas para o rank E. Mesmo sendo mais forte que a maioria dos humanos, a diferença entre ele e os outros caçadores era ampla. E aqueles que receberam poder para atravessar o portal e destruir os monstros fizeram disso sua profissão, se chamando de caçadores. E às vezes atrás do portal pode haver um monstro sinistro, desesperador e insano que aparece do nada, como esse bem à frente do Sung no covil duplo. Ele pergunta ao Song se ficará bem, já que o sangramento não para, que responde que agora não há nada que possam fazer, pois trouxe apenas 3 curandeiros, acreditando que acabariam rápido. Mas um dos curandeiros foi atacado de forma tão brutal que não restou nada, enquanto o outro, em estado de choque, congelou em posição fetal, não conseguindo reagir.
sobrando apenas a Juhi, que mesmo sendo rank B, nunca passou por nada assim, estando em choque também, tornando impossível de serem curados, restando apenas a opção de ficarem parados contra esse monstro. Song diz para tentarem correr quando a situação melhorar, mesmo sabendo que será difícil. Os caçadores tentam consolar uns aos outros, enquanto se lamentam pelo que está acontecendo, já que é uma dungeon de rank D. Jin-woo pensa nas palavras de Song, dizendo que serão atacados se moverem. Então, mesmo que consigam passar pela estátua gigante, ainda tem o guardião antes do portão, chegando à conclusão que nunca foi a intenção dele deixá-los fugir. Porém, um dos caçadores se levanta determinado, dizendo que não vai morrer, pois finalmente se juntou a uma guilda grande, então não pode morrer ali. Então ele ativa sua habilidade de ataque e decide partir em direção ao portão. Song tenta impedi-lo, mandando não se mover, mas ele está confiante que consegue, pois mesmo que algo errado aconteça, ele confia em sua velocidade, convicto que vai conseguir passar pela porta num instante, e então parte, saltando em alta velocidade na direção do portão, e rapidamente se aproxima, já acreditando que conseguiu. Mas a estátua é mais rápida, e com apenas um olhar vaporiza todo o corpo dele num instante com um raio laser, sobrando apenas os seus pés. E encara a todos, os fazendo se desesperar novamente. Sung soca o chão com raiva por essas coisas poderem os matar a hora que quiserem. Tanto Song quanto Sung reclamam por essas coisas conseguirem os matar quando quiserem, se perguntando o que está os segurando, pois não os matam mesmo tendo poder para isso, sendo diferente dos monstros que atacam os caçadores cegamente na primeira oportunidade. Sung analisa que a estátua guardiã ataca quando se aproximam do portão, enquanto que a gigantesca dispara raios quando se movem, tendo um padrão para atacar. E ao pensar sobre padrão, Sung percebe que há uma regra nesse lugar, e olha novamente para a estátua com asas de arcanjo segurando os mandamentos de Cartenon, e se dá conta que realmente é isso. Ele pergunta desesperado para o Song qual era o primeiro mandamento, que responde venere o Senhor. Sung logo conclui que o Senhor é a estátua gigante no trono, e diz para Song que há uma regra nessa dungeon, enquanto começa a se levantar. Song tenta impedi-lo, mas Sung diz que se ele estiver certo, essa será a salvação, e se levanta encarando a estátua, que o encara de volta. Song diz que os olhos dele são de alguém que procura a morte, mas isso não abala Sung, que fica frente a frente com a estátua gigante, afirmando que ele não ataca quem se mexe. A estátua se prepara para atacá-lo, o encarando, já com saios nos olhos, mas espera um tempo. É quando Sung se curva para ela, e a encara, tenso, mas aliviado, percebendo que a estátua só ataca a certa altura, e ela desativa os raios dos olhos. Sung finalmente entende o significado do primeiro mandamento, e ordena que todos se curvem para a estátua, o que é questionado por Kim e Baki. Mas Song percebe que ele descobriu algo, o que ele confirma, e afirma que a estátua só ataca se você passar de certa altura, ou seja, ficar de pé. E venerar o Senhor é literalmente se curvar e venerar a estátua. Então, quando você se curva para ele, está cumprindo o primeiro mandamento. Song pergunta se essa conclusão é apenas por intuição, e Sung diz que sim, e ele apenas aceita por não ter nada que possam fazer. Imediatamente, todos os caçadores restantes se curvam para a estátua, mas se questionam se realmente poderão sair dali vivos só porque se curvaram. E a estátua desativa novamente os sais de seus olhos, que ativou quando todos se levantaram para se curvar, voltando à posição original, como se nunca tivesse se movido. Porém, após uns instantes de calmaria, a estátua muda sua expressão facial, sorrindo para eles com uma feição humana aterrorizante. Baki se pergunta o que é com aquela cara que a estátua está fazendo, e Sung percebe que a expressão dele mudou, e todos abaixam a cabeça novamente, pensando ser esse o motivo. Sung se pergunta quantos ele atacou antes e quantos ainda estão vivos, e por quanto tempo terão de se curvar. Baki para de se curvar, dizendo que ele parou de atacar, mas Kim questiona se ele não acha que a estátua fará algo diferente agora, e se vai ficar tudo bem por terem se curvado. Então Baki se levanta, afirmando novamente que os ataques pararam, mesmo Kim tentando impedi-lo. E logo todos veem que Baki tinha razão, e a estátua não está fazendo mais nada, convencendo a si mesmo que acabou e irão sobreviver.
Porém, logo Sung percebe que ainda não acabou, e o solo passa a vibrar quando a estátua passa a se mover e se levanta, destruindo o chão com o peso ao pisar no solo. E todos ali se desesperam, percebendo também que ainda não acabou, e se perguntam se terão que enfrentá-la, enquanto encaram aquela monstruosidade gigantesca, de pé, bem à frente deles. Song pergunta ao Jin-woo se ele não tem mais nenhum plano, que não sabe o que responder devido ao pavor. Então a estátua encara diretamente a ele, e levanta seu pé como se fosse esmagá-los. E questionam novamente se Jin-woo não tem mais nenhuma ideia. Porém, novamente, a estátua lhes dá um tempo para cumprir o mandamento, e apenas pisa no chão, quase derrubando a todos com um tremor. E isso faz com que Sung se lembre que essa dungeon tem suas próprias regras, e diz que como o primeiro mandamento era venerar o Senhor e deu certo, a segunda, que era louvar o Senhor, tem que ser a solução. Então os caçadores se perguntam se tem de orar. E mesmo sem a certeza, um deles se voluntaria para isso, por ter sido membro do coral da igreja. Então, se o segundo mandamento for cantar e orar, ele consegue. E assim ele faz, se pondo à frente da estátua, segurando seu crucifixo no pescoço. E começa a recitar uma oração, enquanto a estátua caminha lentamente em sua direção. Ele se mantém firme, mesmo diante do medo, devido à sua fé. Porém, Sung percebe algo de errado. Kim e Bak perguntam se isso está funcionando, pois a estátua parece estar se movendo mais devagar. E Sung vê que não. A estátua apenas estava se divertindo com a benevolência do caçador em acreditar que seu senhor o salvará. E então põe seu pé acima dele, parando a poucos metros para dar a chance de cumprir o mandamento. E o caçador novamente pede a compaixão de seu senhor, o que faz Sung perceber que ele está orando para o deus errado. Porém, sem nem tempo de dizer nada, a estátua esmaga o caçador, pisando nele como um inseto. E todos gritam em desespero vendo isso, e esquecem completamente do mandamento, correndo para longe da estátua, que nada faz, a não ser continuar caminhando na direção deles. Até alcançar uma caçadora que, paralisada pelo choque do que viu, não consegue reagir, e a esmaga também com um pisão. Song manda se separarem por enquanto, por ser muito perigoso ficarem juntos. Mas Sung se recusa a abandonar a Ju-hee, que sem conseguir reagir também devido ao choque, já teria sido esmagada se não fosse por Sung a puxando pelo braço. Enquanto Bak fugia, passa a entrar em choque também, ao pensar em sua família. Uns dias atrás, sua esposa grávida lhe pediu para deixar de ser um caçador e arrumar um emprego mais seguro, pois eles já têm 2 filhos, que estão em sua barriga. Mas ele apenas satiriza, dizendo que é justamente pelo bem deles que precisam de mais dinheiro, indo nas dungeons. E agora se arrepende, afirmando que não pode morrer ali, pois finalmente está determinado a ser o pai daqueles 2. Até que ele chega a um local distante da estátua gigante, achando que esse lugar é seguro. Kim para em um local muito semelhante ao Bak, e diz a mesma coisa que ele, que esse local é seguro. Mas logo nota algo, e Kim grita para ele se virar. Mas antes que pudesse o fazer, uma outra estátua menor bem atrás dele o parte ao meio em um único golpe. E eles percebem que todas as estátuas atrás dele são guardiões, assim como a primeira estátua que os atacou, o cercando completamente pela colossal estar à sua frente. Mas logo Sung nota que os guardiões atacam no momento que chegam perto deles, e passa a analisar suas armas, vendo exatamente o que cada uma das estátuas está usando, e nota novamente que algumas delas usam instrumentos e não armas, mas não relaciona nada na hora devido ao pânico. E enquanto corria puxando a Ju-hee, ele finalmente se dá conta dos instrumentos, se perguntando se eles também atacam com os instrumentos. E vendo que os guardiões atacam apenas quando se aproximam demais, e depois se movem em movimentos pré-determinados, chega à conclusão que as estátuas com instrumentos musicais também seguem o mesmo princípio. Então ordena a todos que corram para perto das estátuas com os instrumentos. Mas como ainda estava puxando a Ju-hee, ele não consegue chegar a tempo. O Song quem é o primeiro a chegar em uma dessas estátuas que segurava um saxofone. E imediatamente ela começa a tocar. Então Song manda todos procurarem por estátuas com instrumentos, pois elas não atacam. E nos é mostrado o Kim, o primeiro a ter percebido isso, cabisbaixo à frente de uma estátua com violino que já tocava, mas não avisou a ninguém. Por estar em choque, chorando pela morte de seu amigo Bak, que foi partido ao meio por ambos perceberem que próximo às estátuas era seguro, mas Bak não se deu conta da diferença entre as armas e instrumentos.
Kim o xinga enquanto chora, e Sung arrasta Ju-hee até uma estátua com um tambor, esperando que ela comece a tocar, mas isso não acontece. Sung Jin-woo pensa no mandamento de louvar o Senhor, enquanto fugiam desesperados, se perguntando como louvam um deus desse. E ele se pergunta se duas pessoas não podem ficar debaixo da mesma estátua, deixando Ju-hee segura ali, correndo para a próxima, achando também se tratar de um tambor. E antes de chegar lá, a estátua colossal quase o esmaga com o pé, mas ele consegue se desviar, faltando pouco. E Song grita para ele em prantos, avisando que não é para esse lado. É quando ele percebe que não se tratava também de um tambor, mas sim de um escudo. Porém, já era tarde demais. A estátua guardiã o ataca com o escudo, o esmagando, deixando Ju-hee em prantos pelo seu amado. Porém, o guardião não o acertou em cheio, apenas arrancou sua perna, e Sung se arrasta para longe dele, sendo seguido pelo colossal, pedindo para chegar até uma estátua com um instrumento, duvidando da existência de Deus, enquanto implora por isso. E a estátua colossal se aproxima cada vez mais. Naquele momento, Sung estava entre a vida e a morte, se segurando a um fio fino que o mantinha vivo, que parecia que já ia se romper. Sung aceita sua morte ao perder a consciência por uns instantes. Porém, ele havia alcançado uma estátua segurando um livro de cânticos, que começa a cantar, louvando o Senhor, assim completando o segundo mandamento. Ele acorda rindo disso, quando o louvor da estátua faz com que o colossal pare. E ignorando a todos os mortos e mutilados no caminho, Ju-hee corre até ele para ver se está bem. Ele diz que acha que sim. É quando Ju-hee percebe o estado em que ele se encontrava, se desesperando ao vê-lo assim. E meio sem entender, ele olha para onde ela estava olhando, e finalmente percebe que sua perna foi arrancada. É mostrado os corpos e partes mutilados dos caçadores atacados pelas estátuas. E Ju-hee tenta curar a perna do Jin-woo usando sua magia em potência máxima, mesmo ele dizendo que já foi o suficiente e ela já pode parar. Mas ela chora, pedindo para ele aguentar mais um pouco, prometendo que irá curá-lo. Até que ela passa mal pelo uso excessivo de seu poder, sangrando pelo nariz, ao mesmo tempo que tosse sangue também. E Song e Kim se perguntam se ela vai ficar bem, achando aquela cena horrível, mas aliviados por Sung ter sobrevivido. E se lamentam por terem começado com 17 caçadores, e agora restam apenas 6, sendo que 2 deles estão gravemente feridos. E Kim culpa Song por isso, dizendo que ele foi o responsável por tudo, pela decisão apressada como líder do grupo, o mandando esperar por sua punição. Song apenas aceita, concordando com Kim. Mas são interrompidos quando a estátua colossal passa a se mover novamente. E todos passam a tremer de medo novamente também, ao ver que ela está voltando. A estátua ergue sua mão, e o solo passa a vibrar, os fazendo sentir um terremoto. E então, do chão, surge um totem de 2 andares, e todos observam sem entender, se perguntando o que é aquilo. Sung diz que é um altar, daqueles da mitologia onde sacrificam seres vivos ao seu deus, sendo animais, crianças, virgens, entre outros. Sung e Song ao mesmo tempo dizem que é o último mandamento, que é prove sua fé, e esse deve ser o último teste. E Kim, que já estava com ódio do Song, se precipita, dizendo que acha que sabe o que está acontecendo ali, e saca uma espada que invoca de sua mão, perguntando se isso significa que tem que sacrificar alguém. E aponta sua espada para Song, afirmando que foi ele quem os trouxe ali, citando que seu amigo Baki, que vivia se gabando de sua esposa e 2 filhos, foi partido ao meio, e outras pessoas também foram mortas. E o questiona se ele não acabou de concordar em assumir a responsabilidade, o mandando provar sua fé agora mesmo, cumprindo o último mandamento. Song tenta impedi-lo, mas Kim grita com ele, o mandando se calar e não se mover. E Song concorda com ele, dizendo que tem que assumir a responsabilidade, e pede para Kim afastar a espada dele, pois quer ir por conta própria. Sung tenta se levantar com raiva por não ser culpa do Song, já que todos votaram para ir lá, e dizer que agora a culpa dele é covardia, e acaba piorando seus ferimentos. Song caminha lentamente até o altar, já conformado com sua morte. E ao chegar lá, se depara com escritas estranhas no pilar, como runas, e uma chama se acende atrás dele, deixando a todos sem entender. E ele pergunta ao Sung se não era isso que deviam fazer. E ao ver as chamas, Sung se pergunta se isso não significa que a estátua não queria um sacrifício. E ao ver o estado debilitado da Ju-hee, mesmo em choque o curando, decide tentar o tudo ou nada, e pede para alguém ajudá-lo a ir até o altar, espantando a todos.
E enquanto dois caçadores o ajudavam a levantar, Sung diz para eles subirem no altar, que provavelmente ficará tudo bem. E então eles partem em direção ao altar, deixando Ju-hee ainda mais preocupada. E assim que sobem, mais 3 chamas se acendem em volta deles, e Sung entende do que se trata, e pergunta ao Song se ele acha que os outros caçadores irão lhe salvar se esperarem ali. Que lhe responde que nesse dia marca o prazo de 1 semana que o portal se abriu, então as estátuas se moverão antes de qualquer reforço chegar. Sung comenta que eles negligenciaram esse portal por ser de rank D, mas Sung diz que não é nenhuma novidade. E Sung pensa sobre o portal se abrir completamente após 7 dias, e quando isso acontece, criaturas conseguem atravessá-lo. E o propósito das raids é matar o boss do portal, fechando antes do limite de 7 dias. Ficando apreensivo, pois se falharem ali, significa que aquele monstro gigante poderá ir para o nosso mundo, o que o deixa ainda mais preocupado. Sung se vira para trás e diz para Ju-hee e Kim que eles deveriam ir lá pro altar também, pois uma chama aparece para cada pessoa no altar, então ao que parece o teste só irá começar quando todos estiverem ali. Eles se encaram preocupados, mas decidem subir. E mais 2 chamas surgem ali no altar. De repente, raios surgem no solo, junto com dezenas de chamas azuis que os rodeiam. E a estátua ergue sua mão. Instantaneamente, a porta se abre, surpreendendo a todos. Eles se perguntam se podem sair, já julgando que não, pois algo pode acontecer. Após algum tempo, uma das chamas azuis desaparece, e todas as estátuas armadas passam a se mover, se aproximando deles. Em pouco tempo, mais chamas desaparecem, com as estátuas se aproximando e parando do nada, os deixando sem entender. Conforme todos encaram as estátuas em desespero, Sung percebe um padrão estranho na movimentação delas quando alterna entre cada uma que está olhando. E logo manda a Ju-hee abrir os olhos, pois as estátuas se aproximam cada vez que você tira os olhos delas, e manda todos não pararem de olhar para as estátuas. Porém, a caçadora que o ajudou a ir até lá vira seu rosto com medo, e uma das estátuas dá um passo à frente, fazendo-a se desesperar completamente. Ela corre para longe, saindo do altar, e uma das chamas vermelhas desaparece. Rapidamente, ela se aproxima do portão, sem que nenhuma das estátuas a atacasse, deixando a todos confusos, e então, ela simplesmente atravessa o portão ilesa, e a porta se fecha um pouco. Song pergunta ao Sung como isso é possível, e ele analisa que uma chama azul desaparece depois de determinado tempo. E uma das vermelhas, que apareceu baseada no número de pessoas no altar, desapareceu assim que a caçadora saiu. E ele pensa nos 2 primeiros mandamentos, que até o momento não foram enigmas, mas conclui que aquela porta aberta é uma armadilha, uma falsa esperança, pois a porta se abriu quando todas as chamas vermelhas apareceram, e se fecha um pouco sempre que uma se apaga, então fechará por completo quando todas se extinguirem. E então, provar sua fé significa que mesmo em meio ao terror e perigo, e com doces tentações, você mantém sua fé. Porém, seus pensamentos são interrompidos quando outro caçador, que o mantinha de pé, diz que não consegue ficar ali por mais tempo também, e o joga no chão, e corre dali, saindo do altar. Sung pede para ele ficar, mas rapidamente ele alcança o portão e foge dali. Ju-hee e Kim congelam novamente, e Sung lhes manda não se moverem, pois não podem deixar mais pessoas saírem, já que com qualquer um a menos, eles não terão como olhar para todas as estátuas ao mesmo tempo, e morrerão. Song pede por explicações, e Sung afirma que tudo o que precisam fazer é ficar ali e olhar para as estátuas até todas as chamas azuis sumirem, pois elas são um contador, e todos poderão sair quando elas desaparecerem. Kim lhe diz que ele pode até ter razão, mas questiona se a porta não poderia se fechar completamente quando todas as chamas azuis sumirem, o que Sung não tem certeza. Então Kim lhe diz que nunca achou que alguém fraco como ele teria alguma utilidade, e sempre o menosprezou, sem nunca ter esperado nada dele, mesmo quando se juntou ao grupo. E muitas pessoas morreram quando entraram nesse salão, mas os que estão vivos sobreviveram graças a ele, que resolveu os enigmas, e ele mesmo está vivo por causa do Sung. Kim lhe agradece, mas antes que Sung pudesse responder, Kim joga sua espada no chão e cai em lágrimas, dizendo que também tem família e não quer morrer ali.
Kim se desculpa a todos, dizendo que não consegue ficar ali por mais tempo, e sai do altar. Sung tenta impedi-lo aos gritos, mas já era tarde, sua chama se apaga. E Sung que começa a chorar o observando correr para fora do salão, o mandando não o fazer rir com falsos agradecimentos. E se lamenta, porque ele fugir dali resultará na morte dos três, com as estátuas já bem à sua frente. A porta já estava quase se fechando, e Song diz que é tarde demais agora, mas finalmente entendeu o que está havendo, e manda os dois sair dali, pois a porta não se fechará completamente se pelo menos uma pessoa estiver no altar, e eles dois ainda têm muitos anos de vida pela frente, então deveriam ir embora. E pergunta a Ju-hee se ela pode ajudar o Sung a caminhar para fora. Ela diz que sim, mas quando tenta se levantar, percebe que não consegue mover suas pernas, entrando em pânico sem entender o motivo. E Song diz que é por causa da perda de mana, que ela usou muita tentando curar o Sung. E vendo que ela iria morrer, Sung aceita sua morte, pedindo para Song tirar a Ju-hee dali. Mas ele se recusa, dizendo que ele quem ficará ali para morrer. E Sung questiona quem irá ajudar a Ju-hee sair dali se ele ficar, os mandando ir logo. E Song aceita, vendo que Sung não poderia tirar a Ju-hee, assim como a Ju-hee não poderia tirar ele. E todos morreriam ali, se ele não tirasse a Ju-hee. Mas Ju-hee se recusa, querendo ficar ali no altar, com Song salvando Jin-woo, e dar sua vida pelo Sung. E ele responde que ele prometeu pagar um jantar, e ele entrega o único núcleo mágico que conseguiu nessa dungeon, a mandando ir comer, prometendo voltar. Ju-hee chora, pegando o cristal e aceitando a decisão de seu amado. Porém, antes que pudessem se despedir, Song a golpeia na nuca, a deixando inconsciente, e a pega nos ombros, dizendo que não há mais tempo sobrando. E Sung apenas pede para ele cuidar bem dela, que ele promete que vai. E então parte, deixando Sung para trás, se tornando o sacrifício. E assim que atravessam a porta, Sung agradece a Deus, aliviado por ser o único que irá morrer. Ele se conforma, pensando sobre não ter feito um seguro de vida. As estátuas se aproximam cada vez mais, e Sung pega a espada que Kim deixou para trás, apontando para elas, convicto de que levará uma consigo para a morte. Logo, as estátuas chegam no altar, e Sung sua frio com o medo, mas se mantém determinado, sem perder sua fé, e diz para o monstro vir. Então, uma das estátuas o ataca, atravessando seu peito com uma lança, e o ergue rasgando seu tórax enquanto o arremessa para cima. Sung cai em cima do totem no centro do altar, com seu sangue se espalhando por entre os símbolos. E ele finalmente cai na real, e se entrega ao pavor da morte, dizendo para si mesmo que não quer morrer. Ele passa a se lembrar do momento que Kim os abandonou lhe agradecendo, ficando revoltado com todas essas traições, pois ele também tem família, ele também não quer morrer, e manda parar de mentir para si mesmo em estar feliz em ser o único a morrer, pois ele não quer isso. Uma das estátuas para lhe dar o golpe final com uma espada, e vendo que é o fim, ele apenas deseja por mais uma chance. E então, a estátua o ataca. Porém, a última chama azul se apaga, e os feixes de luz e raio em volta do altar passam a se dissipar. E então, o tempo congela, e uma mensagem de pop-up surge na vista do Sung, com um aviso de que ele cumpriu todos os requerimentos necessários para a quest secreta A Coragem do Fraco. E um som toca em sua mente, com a mensagem na janela mudando, informando que ele adquiriu o direito de se tornar um jogador, perguntando se ele aceita, mas avisa que ele não possui muito tempo restante, e caso recuse, o seu coração irá parar de bater. Sung não entende muito bem o que está acontecendo, mas pensa que caso aceite, ele terá uma segunda chance para viver. Então ele agarra essa chance e aceita a quest, se tornando o jogador. Uma poderosa aura envolve todo o seu corpo erguendo no ar, com uma luz tão intensa que cobre até mesmo as estátuas, consumindo tudo naquele salão. Um tempo depois, Sung acorda com aquela janela de pop-up lhe dando as boas-vindas como jogador. Ele imediatamente se lembra daquela luz forte, e acorda assustado e ofegante numa cama. Ele sente uma dor forte no peito, mas verifica que seu corpo está intacto, achando que tudo não passou de um sonho, e logo percebe que está num hospital. De repente, dois homens entram em seu leito, se apresentando como inspetores da Guilda de Caçadores da Coreia do Sul, e Sung questiona o que querem com ele. É informado que ele dormiu por 3 dias,
Mas ele não liga muito, preocupado apenas com a Jun-hee e o Sr. Song. Os inspetores dizem que eles estão bem, mas que a perda do braço poderá resultar na aposentadoria do Song. E Ju-hee ainda está sendo tratada pelo trauma severo que sofreu, então é incerto se algum deles permanecerá como caçador. E quando vão falar sobre o Sr. Kim e os outros 2 caçadores que fugiram, Sung interrompe por não querer saber deles, ainda revoltado pela traição. Então eles vão direto ao assunto, dizendo que 6 pessoas sobreviveram ao covil duplo, e mesmo que caçadores estejam sempre em perigo, é raro acontecer um massacre como esses. E quando os inspetores da Guilda do Tigre Branco chegaram ao local, todos haviam sumido. Só havia ele no salão, desmaiado num altar. Sem nada de estátuas ou algo que os outros caçadores descreveram foi encontrado. Sung fica desacreditado com isso, e os inspetores dizem que também não podem acreditar. Se não fosse pelo testemunho dos sobreviventes, que não tem contradições, eles teriam uma explicação diferente. E completa que é apenas uma teoria, mas acreditam que Sung recebeu o despertar duplo. É explicado que as estatísticas de um caçador são determinadas quando recebem o despertar, ou seja, ganham os poderes. Porém, alguns caçadores despertam novamente após a primeira vez, e há casos de Rank C indo direto para o Rank A, e Ranks B indo para o S. Então lhe mostra o detector de poder mágico, que ele só precisa colocar a mão no cristal de mana para seu poder ser medido. Pois, se eram realmente monstros abissais como os sobreviventes descreveram, caçadores normais não teriam a menor chance. Somente com agrupamentos de Rank A e S a situação seria resolvida, mas todos os monstros desapareceram, então isso provaria que Sung recebeu o despertar duplo. Porém, o medidor contabiliza apenas 10 pontos de poder mágico, e o inspetor o chama de lixo em pensamentos, pois até caçadores de Rank E têm pelo menos 70 pontos. Mas apenas diz que suspeitaram dele sem necessidade, e vão embora o deixando confuso, principalmente por não terem visto a tela de pop-up acima dele com um aviso de mensagem não lida. Sung pensa sobre sua perna arrancada e o seu peito perfurado, que voltaram ao normal, sem conseguir distinguir o que era sonho e o que era realidade, e se pergunta se deveria ter contado aos inspetores sobre ver a tela, enquanto tenta tocá-la para abrir a mensagem, mas logo vê que não é tangível. E sua irmã entra no quarto bem na hora, o vendo agir de forma estranha, e pergunta se ele não machucou a cabeça também, já brigando com ele por ter se machucado, deixando-a preocupada, e o repreendendo por sempre ser só ele machucado, enquanto que todos os outros voltam bem. E o ameaça largar os estudos e começar a trabalhar se ele se machucar de novo, para que assim ele possa parar de trabalhar. Mas ele a ignora completamente, ficando feliz por vê-la, e pergunta se ela consegue ver a janela à sua frente, o que ela não entende, o fazendo perceber que só ele consegue ver. E ele pergunta a ela como faz para ler uma mensagem não lida em um jogo, a fazendo-se questionar novamente se ele não bateu a cabeça e está delirando, mas responde que primeiro teria que abrir a caixa de mensagens. E quando Sung repete essas palavras, a mensagem se abre, informando sobre a quest diária, preparando-se para ficar mais forte, que chegou e ainda não foi lida, o deixando bem curioso. Mais tarde, naquele dia, sua irmã vai embora do hospital junto de sua amiga, e Sung, sozinho no quarto, explora as opções do sistema, que informa que ajudará o jogador em seu crescimento, e se ele falhar em obedecer às ordens do sistema, poderá haver uma penalidade. Uma outra janela avisa sobre suas recompensas que chegaram, mas ele apenas encara as 3, sem entender o que significava. Mas se lembra de ter visto algo parecido quando foi deixado no altar e apareceu a quest A Coragem do Fraco. Até que a quest, preparando-se para ficar mais forte, chama sua atenção, e ao abri-la vê que tem que fazer 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e correr 10 km todos os dias. Além de um aviso de que, se ele não completar essa quest, receberá uma punição. Mas ele acha isso ridículo e apenas a ignora, se deitando por estar hospitalizado. E deixa para ver isso depois de dormir. Porém, ele entra em sono profundo. Horas se passam com o contador da quest rodando, até que chega ao seu limite, e é ativada a zona de punição. Sung acorda com um tremor, pensando ser um terremoto. Ele cai da cama, e de repente o chão do quarto se torna areia. E ele se vê em
em um deserto. E antes dele entender o que estava acontecendo, algo sai do solo atrás dele, que nem percebe por estar distraído, pensando ser um sonho, até que a sombra dessa coisa o cobre, e ao olhar para trás se depara com uma centopeia gigante da areia de presas venenosas. Ele se assusta, e o sistema lhe informa que o objetivo da quest de punição é sobreviver, por 4 horas. E ele finalmente se dá conta de que não é um sonho, quando a centopeia se prepara para atacá-lo. Sung foge desesperado, correndo sem rumo para o horizonte, fugindo de várias centopeias que o atacam pelo caminho. Até que o período de 4 horas se esgota, e o sistema lhe informa que completou a quest de punição. E de repente, Sung reaparece no quarto do hospital, caído no chão, exausto, com areia à sua volta. E uma enfermeira passa por seu quarto bem na hora, se assustando com a cena, e chamando por ajuda de outros médicos. 2 dias se passam e a enfermeira conversa sobre o paciente Sung, e ele corre todos os dias, mesmo tendo acordado há apenas 2 dias. E o doutor disse que caçadores se curam mais rápido, então está tudo bem em fazer exercícios leves. Nesse momento, Sung passa correndo pela janela para completar a quest diária e não ser punido novamente. Após mais 2 dias enquanto corria, ele havia descoberto algumas coisas. Primeiro, que a janela do sistema à sua frente não é uma ilusão. Mesmo que ninguém além dele consiga ver, ela é real. E ao completar a quest diária, ele recebe as seguintes recompensas: recuperar condição, que restaura seu corpo e energia, o revigorando, 3 pontos de habilidade, que podem ser distribuídas em seus status, e uma caixa aleatória, que lhe dá algum item surpresa. Após se recuperar com a primeira recompensa, ele percebe que isso é uma magia que pode curar seu cansaço após os exercícios, que desapareceu como se não fosse nada, e com os pontos de habilidade pode aumentar qualquer uma de suas características como quiser, além do item surpresa, concluindo que ele fica mais forte conforme seu personagem melhora, tendo também sistema de itens e inventários como num jogo, e pensa sobre estar sendo controlado por algum tipo de fenômeno estranho. Ele se senta em um banco de praça para analisar suas estatísticas e distribuir os pontos, se perguntando o que está acontecendo ali. Mais tarde, no hospital, ele pede na recepção para sair um pouco, pois tem coisas para resolver lá fora. E então, ele vai até a estação Hapjung para descobrir para que serve uma chave que recebeu na caixa aleatória da quest diária, que diz poder criar uma dungeon instantânea em locais específicos. Ele reflete sobre isso antes de adentrar a estação, sobre todas essas características do sistema, se perguntando se tudo isso é por causa do despertar duplo, ou um processo relacionado a ele para realmente ascender. Se convencendo de que nesse caso vale a tentativa, confiante na sua habilidade de fugir, então se ficar muito perigoso vai fugir sem olhar para trás. E assim, ele utiliza a chave. Um portal azul surge bem à sua frente, e ele desce as escadas o adentrando. E o sistema lhe informa que ele entrou em uma dungeon instantânea. Imediatamente, uma parede mágica se forma atrás dele, impedindo seu retorno. Embora outras pessoas possam atravessá-la sem notar sua existência, o fazendo perceber que é diferente de dungeons normais, a comparando com portais vermelhos. E fica preocupado sem saber o que fazer, já que não poderá fugir se algo acontecer. O sistema lhe informa que ele não pode sair da dungeon a menos que mate o chefe ou use o cristal de retorno, o deixando em choque, pois há pouco tempo quase morreu com monstros de rank E, e agora tem que completar essa dungeon sozinho. Mas logo se recompõe, ficando em alerta ao sentir uma aura ameaçadora vinda do corredor às suas costas. Ele hesita em seguir em frente sem um grupo.